da Long Prosta, pessoal, Rafael Bernardes falando aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do Titânio Talks, muito mais do que um podcast, na verdade um evento de conexão. Vocês às vezes não estão vendo aí, eu vou pedir para botar um takezinho aí, tem lanche aqui, tem pessoas conversando, tem reuniões, tem gente da minha equipe trabalhando, porque é um evento. Isso. Hoje eu vou chamar aqui o nosso mentorado, um dos mentorados mais antigos ainda na mentoria, Rodrigo Costa. Chega aí, Rodrigo. Essa torcidinha é sempre bom, né? Se ajeita aí, meu amigo, tá certinho? Tá ótimo. Tá bom. Vamos lá. Sabia dessa que você é um dos mentorados mais antigos ainda na ativa? Tô sabendo. Ganhou a estrelinha de founder, não? Sim. Botamos, né? Sim. Ah, tá aqui, pô. Muito bom. Me conta aí, então, Rodrigo Costa, de Niterói, sempre foi, nunca foi? Como é que é? A minha infância foi em São Gonçalo, né? Desde São Gonçalo sempre. É um pouquinho depois. Do ladinho ali. Tá. Estou a 15 minutinhos mais ou menos do centro de Niterói. E a gente, né, já tem alguma caminhada aí, né, junto. Desde quanto tempo que a gente se conhece? Desde, assim, além da internet, né? Não, mas quer saber da internet, lá atrás, desde quanto tempo? Quando você fazia conteúdo de Microsoft. Microsoft, mas da onde? De casa, no estúdio, tu lembra alguma coisa? Só pra tentar entender. Eu conheço o seu trabalho desde a Cooperate, se eu não me engano. Então faz tempo. Faz tempo. E eu cheguei... Os do carro? Do carro? Que eu botava a câmerazinha assim e ficava falando. Pegou esse? Não lembro. Então não pegou. Muita coisa. Isso é antigo. Mas eu cheguei a começar a participar das suas atividades já lá no começo do Titânio. E eu ainda nem tinha empresa. Na verdade, eu era o super técnico de uma outra empresa e tinha essa aspiração de empreender por conta, né, de uma história que aconteceu, né, no início da Tecnit. Eu era mais novo, eu também tenho uma formação que não é só de TI, assim, eu estava em outra área, eu estudava letras. Nossa! Né? Eu estudava letras. Terminou? Não cheguei a terminar porque no final do curso eu precisei dar prioridade ao curso de análise de sistemas, que era o que eu fazia para conseguir entrar na área de TI. Uhum. E eu sempre trabalhei com TI, acho que a história de todo técnico... Por que foi para letras? Porque era aquela coisa do ajuda meu amigo, atende a família, atende o primo, conserta de alguém que te chama, mas não via aquilo como trabalho, assim, era aquele dinheirinho do fim de semana, eu não enxergava que aquilo ali ia virar uma profissão, né? E aí eu, conversando com amigos, tinha, né, amigos da área da educação e tal, e aí eu falei, vou fazer o vestibular, e fiz e passei para letras. E continuei trabalhando com TI numa oportunidade que veio de um amigo, e ele me conectou com uma pessoa que estava abrindo uma empresa, né, essa pessoa, nós somos amigos até hoje, assim, a gente tem um contato menor por causa da rotina mesmo. Mas a gente acabou trabalhando junto naquele momento em que uma pessoa cria uma empresa e precisa de alguém para ajudar. Uhum. E eu era esse ajudante, né? Entrei como estagiário, cheguei a ser contratado, mas do dia para a noite ele recebeu um telegrama. De um concurso público que ele tinha prestado e já estava vencendo o prazo de renovação para abrir um novo concurso, e ele foi convocado às pressas. No mesmo estado ou outro local? Aqui no Rio mesmo. E aí ele optou por seguir a carreira pública, e ele já tinha começado a ter uma carteira de clientes, aquela fase das indicações que vão começando a acontecer, e ele me chamou para ser um sócio, mas eu era um sócio estagiário, né? Porque como era um momento em que ele também queria afirmação no trabalho dele, ele decidiu me deixar ali trabalhando, né? A gente combinou algumas coisas que foram cumpridas no momento, mas que aquilo foi começando a desandar.
porque quando a gente empreende, a gente tem que ter 100% naquilo, né? E ele percebeu que ele não estava 100% naquilo, mas também não tinha muito a iniciativa de mudar aquela realidade ali, e eu cheguei a conversar umas 2 ou 3 vezes, e acho que na terceira eu não aguentei mais estar naquela condição, né? E ele entendeu até por conta de ele realmente não tinha muito para onde ir nessa situação, e nós combinamos e eu acabei herdando os clientes. Só que nessa fase em que eu estava de estagiário, sócio, mas não era muito sócio, era sócio no papel, mas na realidade não acontecia aquilo ali, e eu comecei a participar das suas iniciativas com o Titânio, ainda no almoço que você chegou a fazer e tal, eu já estava ali, né? E eu comecei a pensar um pouco em como deveria ser caso eu viesse a ter um negócio de verdade, né? E já como analista de sistemas que eu estava, né, concluindo o curso, eu pensava que já no finalzinho, naquela fase do vamos virar a chave, eu realmente criei a Tecnit. Eu falei, agora eu quero criar uma coisa do zero, né? Eu quero criar uma coisa minha, com identidade minha. Eu tenho um histórico assim de liderança por conta da igreja, né? Eu sou católico e desde adolescente eu participei das atividades pastorais das paróquias e da paróquia onde eu participava, e sempre tive esse espírito de liderança nato, assim, era a necessidade de estar ali com grupos de amigos e tal, e já tinha uma experiência de ter criado um evento, né, com amigos. A gente criou uma identidade para jovens e tal, e eu trouxe aquelas ideias de como se reúnem pessoas, como se cria um produto, como se cria uma coisa, e criei a empresa, criei a Tecnit. Pensei logo numa identidade visual, pensei no nome, pensei eu sabia que eu tinha que ter uma identidade para ter uma empresa, e precisava virar a chave dos clientes que eu ia manter, de que a empresa também estava virando para mim, né? Porque o nome da gente, né, o nome do empreendedor principal, ele fica ali por muito tempo, né, na empresa. As pessoas, os mais antigos às vezes até nos conhecem mais do que conhece a identidade da empresa que a gente constrói, né? Então é o Rodrigo que vem aqui, é o Rodrigo que vai ali, é o Egon, é o Eric, não é a empresa, né? E eu precisava construir a empresa desde o primeiro minuto que ela tivesse uma identidade, para quando eu fosse crescer com técnicos, com uma equipe, eu já pensava nisso lá no começo. E claro, né, ia ali ouvindo as suas iniciativas do Titânio lá do começo e aprendendo. E a comunidade fortaleceu, né? Eu fui ficando, a gente foi construindo. A gente fala muito de resultado em pouco tempo, né? Mas às vezes a gente precisa de um certo tempo para amadurecer como pessoa, mas também amadurecer essa ideia do empreender mesmo, né? Esse tempo ele chegou para mim, né? Até a gente estava em off ali falando de que ano que vem tem planos, né, maiores ainda, porque eu sinto um período de amadurecimento como empresário, e também a necessidade de colocar em prática as coisas que estão nos caderninhos do Titânio, né? E a gente entende que esse tempo ele acaba acontecendo, né? A gente vai errando muito, a gente arrisca bastante por conta das iniciativas que a gente está ali, das reuniões semanais, mensais, dos eventos que a gente participa. A gente sai a mil, né? Eu estava conversando com o Eric e com a Karina. A gente estava falando, a gente sai mexido, né? De cada evento que a gente participa, de cada momento que a gente está junto ali. Isso já acontece toda vez que a gente se encontra ali nas reuniões, mas quando tá junto no evento, aquilo ali mexe muito com a gente. A gente se motiva com os resultados dos outros, né? Eu me identifico bastante com a comunidade, né? Com aquilo que você criou ali dentro, né? E claro, foi crucial para mim lá naquele início
ter tido esse apoio Quando foi da a comunidade. empresa, da Tecnit? A Tecnit tem a data de fundação 2017, mas eu lembro de ter começado a atuar mesmo em 2019. Porque eu cheguei a abrir a empresa enquanto ainda era sócio do outro, ele sabia, porque eu comecei a trazer clientes e não apresentava mais a empresa antiga. Né? Então, houve um período em que eu atuava pela empresa antiga, para os clientes antigos, e comecei a ter os meus... Todos os novos iam para a Tecnit. E já era consensual que isso acontecia. Então... só não tinha essa coisa, não tinha uniforme, não tinha... O nome só existia para gerar nota, para gerar cobrança e tal, mas não existia nada público para ninguém, né? Então, logo em seguida veio a pandemia, né? Assim, a gente teve um ano de trabalho e tal, mas veio a pandemia, e com a pandemia a gente cresceu. Acho que as empresas de tecnologias que souberam lidar com isso aproveitaram o boom do acesso remoto, né, do trabalho remoto, e a gente conseguiu tentar aproveitar o tempo que estava esperando as coisas mudarem, para crescer, para estudar, para montar aquilo que a gente precisava, né, para poder ir para um outro patamar. E aí, quando passou essa fase, a gente voltou para uma vida mais normal, né? Mais real ali, fora da nossa casa. E eu percebi que tinha mudado um pouco o mercado para nós. Os empresários, nossos clientes, eles começaram a nos enxergar diferente, né? E aí eu penso que a gente é promotor de uma nova cultura, assim, de tecnologia para o mercado, sabe? Essa coisa a gente estava, né, chegou a se abordar aqui ainda agora, que o nosso trabalho, às vezes, principalmente o da infra, né, ele é muito oculto, né? A gente vê mais os resultados daquilo que foi feito já, mas ninguém vê passar o cabo. A pessoa chega num evento desse e já vê o cabo passado, vê tudo montado, e eu sempre achei que a gente precisa aparecer. A gente tem que aparecer, porque é muito difícil o trabalho de de um encanador, por exemplo, que ele vê que tem um monte de cano passando atrás dessa parede aí, a gente não sabe, né? Então, que está abastecendo lá dentro da nossa infraestrutura para a gente usar, o banheiro, a pia, tudo. Mas a gente não imagina que tem uma infra dessas, né, por trás. A mesma coisa acontece com a tecnologia. E eu acho que a gente precisa fazer isso ser mostrado de uma certa forma para o empreendedor entender que a gente é um parceiro dele. A gente é um braço da empresa dele. Você fala muito assim, esse negócio de terceirizar, né? Não, a gente é um colaborador ali, a gente é está ali dentro para fazer a empresa do cliente crescer também, né? E a gente tem uma participação muito grande e ele tem que nos enxergar como alguém que está do lado dele, e quando a gente fala estar do lado, a gente está na mesma altura dele, né? Então, assim, hoje é importante que a gente saiba se colocar em reuniões, em situações. Eu tenho até uma experiência recente. A gente fez uma reunião num lead, né, que veio a se tornar cliente depois da proposta apresentada e tal. E quando acabou a reunião, eu percebi assim que a gente chamou a atenção. A reunião estava sendo feita por mim e pelo Antônio, né? O Antônio estava comigo, que tem atuado junto comigo com a sociedade. E aí eu percebi que tava todo mundo meio atônito, assim, tipo, todo mundo meio calado, assim. Eu falei, tá estranho isso, parece que sou eu que tô falando lá. E não, é porque depois a diretoria veio falar assim, nossa, a gente não sabia que tinham empresas que faziam o que vocês fazem. E eu pensei, imagino, porque quem não segue as metodologias que a gente tem, né, estudado, tem se formado em cima delas, a gente fica muito preso no tecniquez, né? O vício que o técnico tem, e a gente quer falar muito disso. E a empresa fica naquele modelo do chama o menino da informática para consertar, que geralmente são os leads que a gente acaba recebendo, né? Aqueles que chamam o técnico para resolver problema. E quando a gente mostra que existe uma vida
prevenção, uma cultura, né, de monitoramento, de prevenção, de cuidado, de atenção às coisas que eles não prestam atenção, porque não é o core business de uma empresa ficar tomando conta de backup. É uma empresa que constrói, o core business dela é construir prédio, é contratar engenheiro e reunião com arquiteto, engenharia e compra de produto. Quem toma conta de backup é outra pessoa. E às vezes essa pessoa não existe lá, né? Então, assim, a gente começou a perceber, né, que a gente tem que chamar atenção e mudar essa cultura que as empresas têm da não prevenção, que é muito brasileira também, eu acho, né? Eu acredito que é muito nosso ser reativo, né? E quando a gente fala de prevenção, o pessoal torce um pouco a cara, e aí a gente dá exemplos, né? Mostra que a cultura da prevenção é importante. E a gente vai começando a se apresentar e a gente vai criando autoridade nisso, né? E eu acho que é isso um pouco que eu quero levar com a Tecnit, assim, para os clientes. Entendi. E quais foram os desafios que você foi superando, Rodrigão, ao longo do tempo? Começou a operar em 2019, você falou, né? O que você foi enfrentando? Além dessa questão da visibilidade, está trabalhando bastante. Até gravei agora com o Rodolfo ainda há pouco, né? E ele falou bastante sobre isso, sobre como você entrar na parte gerencial do negócio. Uhum. Esse é um desafio, uma superação. Uhum. Tiveram outros? Uhum. Você, como pessoa na empresa? Às vezes a empresa já começa com a sociedade, né? Com pessoas envolvidas, mais de uma pessoa envolvida no processo de gerência, e muitas das vezes os dois são técnicos também, e tem essas dificuldades comerciais, de administração de empresa e tal, mas eu... Desde o início, tomei só, né, para ver todos esses aspectos que uma empresa precisa ter, né? E até por isso que eu me apoio muito no Grupo Titânio, porque a gente vai estreitando, né, encurtando, pegando esses atalhos para evitar certos erros que a gente não precisa cometer, já que tem esse apoio da comunidade e seu. Mas a questão dos desafios foram esses. Você tem que lidar com folha de pagamento, tem que lidar com imposto, com questões que você, quando é só técnico, você só tem que se preocupar se o pendrive está no seu bolso, né? Então, assim, esses desafios de empreender, de virar a chave, de deixar de ser técnico, também leva tempo, né? A gente tem que tentar ao máximo encurtar esse tempo. A gente, pelo menos até certo ponto, a gente não consegue sair 100%, até conseguir estruturar com tudo que a gente precisa, né? Com toda a estrutura que a gente precisa das pessoas perto da gente, dos colaboradores, de dividir as tarefas e tal, delegar, né? Mas os desafios maiores são esses, você desligar a chave do técnico e tentar fazer com que o teu cliente entenda isso também, porque para sempre o seu WhatsApp vai tocar para instalar uma impressora, né? E você está aqui num outro, não diria nível, né? Mas está num outro momento mesmo, está num estágio da sua empresa em que você quer tomar conta do negócio e o cliente continua te enxergando como alguém que é só o técnico, né? Então isso também é um desafio, né? Mostrar essa estrutura, né? Até trazer o cliente para perto de você e falar assim, cara, dá uma olhada aqui, mudou, não é igual era antigamente. Então esses são os desafios, você olhar para o negócio e deixar de ser o técnico para ser o empreendedor ali, aquele que gera empregos, aquele que contrata. É um desafio contratar na nossa área. A gente que atua na área de infraestrutura, principalmente, está sendo muito divulgado programação, e os jovens muitas vezes não sabem que a gente programa. A gente programa para servidor, a gente programa para nuvem, a gente programa. Só que a gente não programa aquilo que a faculdade quer ensinar para ele, que é desenvolver software para os outros, né? E eles não conhecem a nossa área. Então a gente está falando aqui, a gente brinca muito que o Egon fala, né, dos estagiários, mas a gente tem que mostrar para esses jovens, esses estagiários, que existe o que a gente faz. E o que a gente faz é o que está por trás daquilo que ele ouve lá na faculdade, porque ninguém programa se não tiver a infra por trás, né? E a gente entender que a gente leva
a empresa do zero, a empresa do cliente do zero a existir, né? Se tiver um incidente de ransomware num local, a empresa deixa de existir enquanto aquilo não for recuperado. Se a empresa tem que nascer do zero, a empresa do cliente tem que nascer do zero, ele tem que contratar, ele tem que ter um escritório, ele tem que ter uma infra, hoje em nuvem, em remoto, seja lá como for o modelo que ele quer criar, a gente cria, a gente leva a existir o negócio do outro, né? Então, assim, é importante se colocar nesse momento e mostrar para esses jovens, esses estagiários, esses futuros técnicos que querem trabalhar com informática, né? Com a área de tecnologia, que existe esse nosso mercado, existe esse nosso mundo, né? Não tem só o mundo do ar-condicionado e do computadorzinho lá codificando software ou usando a inteligência artificial e tudo mais. Mas é isso, os desafios são esses. Os desafios é realmente você abrir mão de fazer uma coisa que você faz a vida toda, que é ser técnico, que é instalar, que é resolver as soluções. A gente vai continuar provendo soluções, porque a empresa tem que fazer isso, né? É o que a gente faz, mas a gente vai prover soluções de uma outra área, de um outro local, que é na área de quem olha a parte de gestão, a parte por cima de toda a operação que está rodando ali por trás disso. Sim, entendi. Porque é bem isso mesmo. Você tem que compreender, né, que a entrega ela vai continuar, mas você vai estar em outro papel para garantir essa e outras e a escala desse negócio. Uhum. E você falou da mentoria, assim, você está sozinho, hoje não tem sócio. Não, a gente tem uma parceria, eu tenho uma parceria com o Antônio Neto, ele também é um técnico de uma outra empresa, chove não molha lá de se desligar de lá, mas por enquanto é uma parceria, ele traz técnico, ele traz clientes que ele consegue por indicação ainda, sem nenhuma estrutura de indicação, nada disso. Os indicados que o indica porque conhece, mas ele não tem uma infra para atender, e ele percebeu que dá para ele trabalhar comigo. Então, por enquanto, a gente tem uma parceria, a gente negocia valores, isso vai estar amadurecendo, isso vai virar outra coisa, mas no momento eu sou só na empresa, né? Você veio desde a fundação até agora só, e você falou assim, eu uso da mentoria para não estar só, para fazer conexões. Me conta um pouquinho disso, como é que você toma o proveito do Titânio, da mentoria, nesse ponto? Eu sou empresário solitário, aqui eu não estou mais solitário. Como é que você faz na prática? Na prática, a gente vai... Eu, desde o início, criei os setores dentro das nossas aplicações, dos nossos softwares. Eu uso software de gestão de financeira desde o primeiro dia da empresa. Eu sabia que eu falei assim, amanhã eu preciso desse histórico aqui. Então, eu, desde o início, invisto em ferramentas, claro, de acordo com o budget que a gente tinha na época, mas eu invisto em ferramentas. E aí, na prática, todos esses setores, eu preciso entender mais isso aqui do financeiro. Aí no Titânio, a gente lá na mentoria, a gente fala de questões financeiras, de imposto, né, como melhorar. Outro dia eu mesmo estava com outros mentorados, eles falando que eles precificam diferente e cobram, emitem notas fiscais de formas diferentes que traria mais benefício para a empresa, e é assim que eles atuam. E eu pensei, nossa, nunca tinha pensado nisso, em dividir isso daqui, que essa nota fiscal vai ser melhor, direcionada lá para o cliente e tal, questões fiscais e tal. Então, assim, tudo que eu preciso para poder somar a minha expertise na área de comercial, a gente está tentando montar um setor comercial, a questão das vendas, a parte de atendimento, quando eu pensava na parte de dividir o ferramental, que a gente precisava montar produto, né? As coisas que a metodologia Titânio traz para a gente, na prática era isso. Eu escrevi as necessidades que eu precisava, e como eu não tinha alguém para tomar conta daquilo, nenhum sócio, nenhum profissional, colaborador, eu precisava dar conta daquilo, levava aquela dúvida para o grupo e matava aquilo ali, ia estruturando. Eu sempre penso que eu tenho que montar aquilo para em algum momento eu não meter mais a mão naquilo.
Então, assim, hoje o meu financeiro está estruturado para alguém assumir o setor financeiro, eu só chega lá, é assim que faz, é assim assado, eu gostaria que só você replicasse esse modelo. Então, assim, a mesma coisa no atendimento. Para não dizer que eu sou sozinho e ser justo, eu tenho um super técnico desde o primeiro dia da empresa, que é um amigo que trabalhava na empresa antiga e acompanhou a mudança, acompanhou a migração, é o Ravel, você conhece também. Então, assim, ele não tinha perfil para ser sócio e isso foi conversado na época. Ele mesmo se colocou nessa situação de achar que não queria empreender, mas queria estar comigo na área técnica. Então, assim, desde o início, ele participa comigo da Tecnit, então ele quebra essa questão da necessidade do suporte, ele é um braço direito para isso, então essa parte meio que está resolvida nesse sentido de que ele está de frente com a parte do suporte, mas muita coisa vem para mim, porque ao longo desses anos a gente vai se tornando especialista de algumas coisas, né? A gente gosta muito, eu precisava ser especialista de produtos que eu ia entregar, então a gente vai se especializando com a Microsoft, vai com as ferramentas que a gente vende, com a Acronis, com tudo isso, e aí essa parceria de trabalho, não de sociedade, mas de trabalho, foi somada junto com o Ravel, né? Então, assim, todas essas dificuldades que a gente tem para empreender desde o início, eu sei que tem muitas pessoas que são só fazendo isso, tem até, né, algumas pessoas que participam desses grupos de comunidades de internet, né, de Telegram, WhatsApp, que sempre perguntam alguma coisa lá, e muitas perguntas são perguntas técnicas que tem a ver com vendas, que tem a ver, e a gente já olha aquela pergunta assim, nossa, essa pergunta que ele está fazendo não é assim que a gente faria, né? Então, assim, eu vejo que essas pessoas que não têm esse apoio de alguém, de um mentor ou de uma equipe, de um grupo de pessoas que estejam com ela tende a... Viaja um pouquinho, né? Vai fazer de outras formas, vai até errando muito, né? Errando muito. E não muda esse mindset que a gente fala tanto, né? Não muda. Fica técnico para sempre, fica olhando, garimpando moeda. Ele fica garimpando o tempo inteiro a recorrência de problemas. E a gente tem que... Eu cheguei a ter, em 2019, lá no começo, eu tive crise de ansiedade. Porque era ter telefone tocando 4 vezes... 4 pessoas ao mesmo tempo de lugares diferentes para você resolver um problema. Então, assim, foi a hora até que a gente procurou terapia, né, e tudo mais para poder acompanhar, porque é frenético. Quando a gente se coloca para resolver o problema dos outros, é assim, elas querem que você resolva. Então, quando a gente vê que dá para sair desse modelo de você só apagar incêndio, de você conseguir ter boas parcerias de ferramenta, de negócio, até de clientes, escolher melhor os clientes, né? É uma das coisas que a gente fala, escolher o cliente ideal, né? Colocar que esse cliente ideal faz parte daquele perfil que a gente procura no mercado, né? Demitir os que a gente não vê que não tem afinidade com o que a gente está oferecendo, né? Mas é isso, essa coisa do se colocar dificuldade lá no grupo e aquilo ali vir. Porque você também, né, lá na mentoria, você também joga isso lá no grupo e as pessoas, um vai trocando com o outro e a gente vai sempre complementando ali. Isso, muito legal, muito legal. Então, são basicamente seus sócios que você não tá pagando. Exatamente. O finalzinho lá, a divisão, né, no final do... Muito bom, muito bom. Que eles não me cobrem. Muito legal. E assim, você já tá há um tempo na mentoria Titã, tá? Dos 3 pilares, você tá até com as pulseirinhas. Mostra essa câmera aqui, vê se consegue aparecer. Olha lá, aparece, ó. Aí eu falei assim, roubou das 3 pulseirinhas? Não, você pegou um cada evento. A gente tá participando de evento há bastante tempo, então eu fui tentando evoluir na atenção que a gente tem que dar, né, ao tema daquele dia, né? Então eu já consegui, como eu participei já de mais de 3, eu tenho uma de cada. Deixa eu ver aqui, bota aqui por baixo do microfone aqui, deixa eu ver. Você tem até aquela que não era pintada. Eu tenho atendimento. Agora essa aqui pintadinha, essa aqui tem o QR Code.
Essa tem o QR Code. Essa é a última. Ah, que legal. E como é que você tá nesses 3 pilares aí? Captação, venda e atendimento. Começa pelo que você quiser. O atendimento a gente acaba, por questão óbvia, assim, de ser técnico, a gente acaba dando mais atenção lá no começo. No início, né? Pra estruturar. E, de certa forma, é o que necessita, porque os chamados chegam, né? Então, a gente precisa dar atenção a essa parte logo de cara. E aí estruturamos com ferramenta de chamado, com base de conhecimento, né? Com tudo aquilo que a gente vai aprendendo lá. E foi resolvendo, a gente já consegue montar uma equipe técnica, dar solução a esse problema que era o que eu tinha com as crises de ansiedade. Já começam a conhecer a empresa, já ligam para a empresa, não para você. Já ligam para a empresa, já entende a metodologia de abertura de chamado, a gente consegue com mais força mostrar que a gente tem um método de trabalho, então às vezes a gente quer exigir lá no começo e não consegue entregar, né? Porque a gente quer falar assim, abre o chamado, e a gente não responde o chamado, porque tá todo mundo querendo falar com a gente. Então, e aquilo ali meio que perde a credibilidade quando a gente coloca o negócio para rodar e a gente não dá conta daquilo rodando, né? Então, já resolve essa parte de poder dividir em níveis o atendimento, né? Atendimentos mais simples, bota o técnico que está chegando e tal. Então, são experiências, né, ali que a gente vai dividindo ali com eles e estruturando essa parte do atendimento. E aí, depois, tem a questão da venda, que a gente mudou muito o nosso processo de conseguir fechar. Produto definido, baseado nas ferramentas e parcerias que a gente fez. Você usa... Opa, deu um tapão aqui no microfone. Você usa estoque, Acronis? O que você está aprendendo? Usamos Acronis, nesse momento a gente usa a ferramenta de chamada Freshdesk. Legal. A gente usa a gente usa desde o começo e tem um pouco de dificuldade de largar dela, porque até o momento ela atende mesmo com as features de outros programas que a gente conhece, ela tem também. Então a gente acaba, até por tempo de uso, vem promoção de você manter a parceria, renovar o produto e tal. Então a gente evoluiu com ela e a gente usa Acronis, a gente é parceiro da Microsoft e a gente usa bastante o programa da Dell. A gente tá lá como Dell Expert, então nossos clientes, a gente diminui bastante também de chamado por conta de qualidade de produto que a gente oferece. Sim, você ataca melhorando o parque, né? Aí zera uma boa parte dos chamados. Problemas, incidente de hardware é muito pequeno, entendeu? E quando acontece, a gente está coberto com todas as vantagens que tem lá do programa. Então, a gente também pensa nisso, né? Se às vezes eu estava conversando com um empresário que não faz parte do nosso dia a dia ali, né? Dessas nossas metodologias, da nossa mentoria, que é do nosso ramo, e ele estava indo no Infocentro comprar maquininha, entendeu? E os técnicos dele ficam carregando fonte, memória, ele carrega praticamente uma máquina de backup nas mochilas e a gente desce o elevador sem nada na mão, entendeu? Mas isso aí pode até acontecer no início, em um curto período de tempo. O problema é quando a pessoa insiste em ficar nisso por mais tempo, ou quando pode simplesmente começar a trabalhar direito. Agora tem a chance, mas não vai, né? E é porque não muda a ideia de que ele vai ganhar ele vai ganhar 20 reais, 30 reais na troca de uma fonte. E eu posso não ganhar nada e eu não tenho o chamado da fonte, mas eu tenho um contrato de recorrência que eu mantenho aquele parque de máquinas e eu monitoro que aqueles incidentes não aconteçam e convenço o meu cliente de que é assim que a gente está trabalhando. Mostro para ele em números, mostro para ele, e inclusive a gente está criando lá uma tabela assim, que o quanto ele vai economizar, o quanto ele economiza por mês, porque ele tem um contrato conosco, por todos aqueles, a gente dá valores aos tickets, entendeu? Assim, como se fossem chamadas break fix, para ele entender, esse mês o seu custo seria tanto se fosse num modelo diferente do nosso. Entendeu? Então, assim, é isso, essa mudança de mentalidade, tipo, ele fica dependendo de lucrar com essas
mudanças de hardware sem qualidade, oferece isso pro cliente dele. Até oferece, né? Eu vou lá e compro da loja tal, parceiro ali do shopping, mas não é bom isso. Né? Não, ele chega a mostrar encartezinho entendeu? E assim, é complicado. Ele aí quer comissionamento de tudo, porque tudo que ele quer comissionar, né? A gente abordou isso ainda agora, que é comissionamento de tudo, entendeu? O programa, por exemplo, não comissiona, mas a gente ganha produto, né? Então o negócio é os benefícios. Os benefícios, minha estrutura toda é montada com os benefícios que a gente ganha no programa, ou seja, eu economizei, não compro computador há uns 4 anos, entendeu? A gente vai conseguindo, trocando lá, e ele acho que não consegue entender, perceber isso, né? Então, assim, é isso, essa mentalidade, quando ela muda, é difícil você voltar atrás, porque não tem, você vê dando certo, e também você começa a ficar mais crítico também com o mercado e você sabe onde pisa, né? Se o cliente gosta e quer continuar no modelo que para ele não é lucrativo, que não traz benefício para ele porque não tem um acompanhamento, não tem uma parceria, não tem um envolvimento nosso com o negócio, né? No caso dessa empresa que trabalha nesse modelo. A gente acaba sendo um pouco de tudo, né? O ego é contador, eu não sou contador, mas eu também sei muito da rotina de contabilidade hoje. Né? Hoje eu sei os processos de uma empresa de engenharia civil de ponta a ponta, eu sei os softwares que eles utilizam, eu sei o que eles fazem, eu sei as dores dele, porque eu tô lá todo dia. E eu não sou um engenheiro, eu não preciso construir um prédio, mas eu sei o que os engenheiros precisam para poder trabalhar. O ferramental todo dele que ele precisa. Então, assim, inclusive, como eu posso ajudá-lo a ter um trabalho melhor se ele conseguir, se a gente trabalhar em conjunto ali. Então, assim, é diferente você estar do lado do cliente, como entendendo o negócio dele, e sendo, né, reconhecido, ao mesmo tempo oferecendo esse trabalho personalizado que o MSP faz, né, do que você ficar ali correndo atrás de garimpando moedas, que eu costumo dizer. Legal. E hoje você está 100% no MSP. Você trabalha por device, dispositivo, planos. Tem um plano VIP? Já colocou? Ainda não. Esse aí é pra rodar, hein? Eu tô desenhando ele. Inclusive agora no evento do dia, agora eu já escrevi algumas coisas no caderno. Pela evolução que você tá tendo, até da mentalidade, né? Agora você já tem certeza que já consegue cobrar de 3 a 5 vezes mais caro para alguém que queira algo melhor ainda. Sim. E você desenvolver na tua empresa esse atendimento nobre, o VIPzinho ali. Poxa. Inclusive, nessa história toda de migração e de início de empresa, com virada da herança dos clientes que eu tive na outra, até nisso foi uma dificuldade, porque o ticket era baixo demais, porque era mal precificado, porque era precificado por um técnico que virou empreendedor. E tinha essa mentalidade de que o cliente não paga mais do que isso. O cliente não paga isso, não. Só que quando eu falei, não é possível, mas você nunca perguntou isso, né, pra ele, se ele paga ou não paga, né? E quando a gente fala que o cliente paga mais, a gente não tá falando só que a gente tira dele, né? A gente mostra que ele precisa pagar mais para ter a qualidade daquilo. Sim. Então, até nisso, foi um dos desafios, a gente conseguir vender mais internamente para o cliente que a gente já tinha na carteira. É uma das iniciativas logo do começo que a gente, né, que você prega lá. Para ter um rendimento instantâneo. Vender. Para poder pagar fácil a mentoria. Aí, ganha esse dinheiro exatamente. Aí. E poder elevar esse ticket com serviço apresentado ali, oferecido, né? Então, essa questão de vender 3 a 5 vezes mais, a gente vem fazendo desde o primeiro dia, vem crescendo. Uns clientes a gente conhece mais, sabe como chegar mais nele, outros não e tal, a gente sabe ali, a gente tem essa temperatura, né, ali do que está acontecendo, e é isso, o plano VIP vai chegar. E no pilarzinho vermelho, captação, que você pegou a última aí captação agora. É a do ano, é a 2024 agora, né? Tem 5 dias. Isso aí. Que tá com ela no Como é que vai ser? A gente vai hoje e como é que vai ser? A gente, com essa chegada do Antônio, né, a intenção desde que ele chegou, ele não é técnico, mas ele saca, porque ele trabalha com TI há muito tempo, mas ele faz bastante coisa na área técnica de TI, só que ele tem essa veia do comercial.
Hoje eu diria que eu também tenho, porque a gente está sendo treinado ali por você, a gente sabe, eu não venho desse lugar, mas ele tem isso de forma nata também, então também me estreita o tempo de aproximação do que ele vai fazer com o que eu vou fazer. Então, assim, eu tô tentando treinar ele para ser closer, para eu começar a montar contratar os SDR que a gente está prevendo aí e começar a montar essa equipe comercial já com a ideia de os leads aparecerem. Quando? Janeiro. Já vai botar 2 pessoas de SDR. Isso. Legal, isso, legal. Já falou lá com o nosso... o William, né? Passei o contato do William pra você já? Não, ainda não. Pra você conseguir essas pessoas aí. E eu já comentei, não sei se ela tá aí, mas eu comentei com a Karina, que ela já botou o processo pra rodar, a gente vai marcar um X1 pra ter uma ideia. Isso. Tem que conversar bastante, porque esse negócio aí é difícil de começar. Mas depois que começa, Rodrigo, você vai empilhando os resultados, mas é difícil demais de começar. Abrir a mente, entender o que é o resultado, o que é relacionamento, aí empilha, daqui a pouco começa a ter muito resultado de uma só vez. Mas se ficar com muita pressa, muita sede ao pote ali, você não funciona. Não, e aí esse tempo de parceria com ele tem ajudado também para trazê-lo para essa cultura que eu já tenho, né? Trazê-lo para o mindset, ele vai se aproximar mais também do Titânio. Ele não pôde estar no evento. Mas ele veio em algum evento, não veio? A gente se encontrou na AD, em São Paulo. Foi no Summit. Mas ele não pôde vir aqui no de Copacabana. Mas, enfim, daqui pra frente ele vai estar mais próximo da gente lá no Titânio. E é isso, a gente vai montar aí agora essa nova etapa, que é montar o time comercial. Colocou ele como ferramenta para fazer isso acontecer, né? Ok. E questão de métricas, Rodrigo? Antes e depois, assim, se você pudesse traçar uma linha assim, olha, isso aqui antes da mentoria era assim, isso aqui depois do Titânio é assim, a minha mente abriu nisso, eu tive esse resultado. Como é que você consegue ver? Não, antes da mentoria, que era o início, né, de tudo lá da empresa, eu só pagava minhas contas e pagava a Ravel. A gente dividia praticamente o lucro da empresa, porque o ticket era muito baixo mesmo. Não tinha um formato MSP, então a gente, apesar ele já tinha contratos, mas eram contratos mal precificados. E aí só dava para pagar as contas. Hoje a gente consegue ter uma estrutura, a gente fez uma reforma. Tudo novinho. A gente fez uma reforma na sala. A gente começou com uma sala com um cantinho de uma sala emprestada, que era só eu e o Ravel, só precisava de um fundinho de sala. Era um fundinho de sala cheio de poeira, era o arquivo de uma empresa cliente nossa, né? E aí eles puderam desmobilizar a sala por conta do período fiscal tá passando daqueles papéis velhos que tinham lá. Eu mesmo me propus a jogar fora, então eu contratei uma máquina de picar papel, chamei uns jovens lá que eu conheci, falei, tu fica a semana toda aí, eu vou te pagar pra jogar papel fora. Você só não pode passar na maquininha o grampo, o clips. O grampo pode, o clips não pode. Tem máquina que pega até o clipe. Pega o clipe, a que eu contratei não pegava o clipe. Aí ele ficava arrancando o clipe e jogaram fora. E limparam a sala. Hoje lá tem 2 prateleiras só, que já vão embora também, mas limpou a sala ficou livre. Aí eu consegui fazer uma reforma na sala para trazer não só conforto, mas dar aquele ânimo mesmo, tipo, tá crescendo, tá mudando e a gente tem uma identidade que é isso aqui, tá? Ali a área técnica, aqui a área da diretoria por conta das questões comerciais, aqui a área de reunião. A gente conseguiu fazer essas divisões. Então, isso dá fôlego também na empresa, né? Já tem uma sala de reunião agora. Ainda não tem uma sala de reunião. Tem um espaço que a gente consegue fazer a reunião quando eu consigo usar ali. Mas, assim, é isso. A gente vai fazer. Vai arriscando. Você começar a comprar cadeira de sala de reunião. Nossa, troço caro, mesa, cadeira. Mas você vai chegar lá, né? Sim. Vai fazendo as coisas, né? Sim. E aí no começo era isso. A gente só pagava as contas. Hoje não. Hoje a gente já fatura, assim, 5 vezes mais. Ou, se eu for botar na ponta do lápis, acho até mais que isso. E já bateu algumas metas. Elas, como eu falei, elas nem sempre vêm na velocidade que a gente queria. Mas eu entendo que essa velocidade ela não é só uma questão de morosidade das decisões que a gente toma,
forma, não. É uma questão, tipo, eu precisava entender algumas coisas, não no sentido de saber tudo, mas eu precisava quebrar a cabeça um pouco com algumas coisas e falhar e errar, né? A gente ouviu o Dave outro dia falando quanto ele já perdeu tentando, testando, e eu precisava passar por isso. Eu era muito mais novo, né? Você entendeu? Eu não sou velho. Mas eu era muito mais novo, então se eu fosse muito afoito também na época, talvez eu já tivesse quebrado, porque eu não tivesse tomado algumas decisões que eu tomei ao longo desse período. Tem um ditado que fala assim, pato novo não dá mergulho fundo. Entendeu? Então assim, eu nunca tive medo, mas eu sempre achei que o tempo precisava acontecer. Tá na gente, Rodrigo. O que eu vejo sobre isso tá na gente. A velocidade, o sucesso na velocidade, a velocidade do sucesso tá na gente, sabe? Uhum. Mas você tem que estar preparado. Você falou do Dave. O Dave é um cara que tá preparado para ir do 0 a 1 milhão em um ano, perder tudo num ano, fazer outro 1 milhão no ano e fazer outro 1 milhão ainda no mesmo ano. Com uma nova empresa. Ele tá preparado para isso, saca? Então ele é um cara de milhões. Você tá chegando lá e daqui a pouco para você ir do 1 para 2 ou do 1 para 0 e voltar, vai ser simples, vai ser fácil. Mas tem que estar preparado para isso, tem que estar resiliente para isso, para você não se afogar em depressão, ansiedade. Tá sempre aqui, né? O músculo tem que estar preparado. O que eu vejo dos empresários é isso. Tá em você. Certo? Você tem que saber, aí você tem que treinar a tua equipe, e tem que correr. O Egon colocou um negócio muito bom aqui, tem que sair fazendo, não tem que estruturar, não, tem que sair fazendo. Só que nesse sair fazendo, aí você vai fazendo, vai ganhando cliente, vai correndo. Aí você vê aquele seu melhor cliente, aquela pessoa que te conhecia, que você gosta, que você tem maior apego e falando assim, caramba, esse serviço tá uma droga, hein? Ou então a sua equipe perdeu os dados, e você sabe que foi culpa tua, e você não tem o que fazer. Aí você olhar para aquilo ali, não, tá, Ravel vai cuidar, não vou nem ligar para esse cara, aquele cara que te ajudou lá do 0. Isso é crescer como empresário, não tem jeito. Entendeu? E muitos não estão preparados para isso ainda. Até por conta do pequeno volume, poucos clientes, você conhece, fala com todo mundo, aí agora que o negócio começa a crescer, aí você tem que, cara, são só clientes, né? Eu gosto muito de uma frase que o Vitor Damasio fala, que não são números, são pessoas. Mas não tem jeito, uma hora é número. Você não vai conhecer o IP, não vai conhecer o usuário de cada um, e vai pegar fogo meio, você tem que seguir. Então, é mais você estar preparado, né, do que para lidar com as consequências, do que estar preparado para crescer. Tenho certeza que você está preparado para crescer 10 vezes mais em 2024. Sim. Com a estrutura que a gente conseguiu construir até hoje, eu vejo que ano que vem eu tenho as ferramentas, tudo que é necessário para fazer a empresa dobrar, triplicar, porque eu tenho a estrutura que eu precisava montar até hoje. Isso que você está falando já está acontecendo. Tem um cliente, um de recente que nós fechamos, eu já não conheço pessoas lá. Antigamente você era o cara que ia lá toda hora, você sabe? Eu não sei o nome das pessoas que estão lá. Mas isso é bom. Sim. Porque isso vai permitir, quando começar o bicho pegar, a coisa acelerar, você não vai ficar com aquele apego, sabe? Aquela coisa, poxa, é o cliente lá atrás. Não, é mais um, menos um, vambora. Alguém na sua equipe vai saber o nome dele, vai saber o detalhe, vai saber a história. Botaram um rapaz na mentoria essa semana que eu não faço ideia quem é, semana passada, nem sei quem é, mas alguém na minha equipe sabe? Por exemplo, foi aniversário de um mentorado. Eu lembrava de cabeça, filho, de todo mundo, eu lembrava de cabeça. Aí, não dá mais. Aí a menina do CS passou pra mim aqui e falou assim, foi até a Duda. Manda uma mensagem pra isso aqui, tá? Vou mandar com todo carinho, mas não tá mais comigo aquela coisa de eu ter que tomar conta total. Eu sei que são mentorados, entra e sai, ok? Mas alguém vai. Então, você tem que ter pessoas que vão conseguir estar próximo, e você tem que descolar e pensar no crescimento. E assim, você tem a instrução para crescer. Agora vai ter que ter a resiliência emocional, mental, para continuar crescendo. Né? A consistência disso aí. Falou do Dave. O Dave, ele é muito consistente, né? Porque senão não adianta você estar todo preparado, tá tudo funcionando, a estrutura tá pronta, mas cada problema que acontece, você... Caraca, não! Entendeu? O Dave contou quando ele entrou, e eu lembro quando ele entrou.
Eu lembro que tinha o grupo dele? Eu lembro que tinha o grupo do Telegram. Eu lembro dele entrando no grupo. E eu lembro que ele me perguntou sobre site. Tipo, eu falei, quem aqui já fez o próprio site? Aí eu falei, eu fiz, foi assim, sensado. Foi nos primeiros dias, assim. Eu lembro disso, e eu lembro que em São Paulo, quando a gente tava lá, ele contou a história de ter separado, né, a sociedade e tal. E eu falei, cara, começou de novo. É isso aí. A gente brincou bastante em relação a isso. A gente até brincou com nomes, que ele ainda tava escolhendo o nome, a gente ficou zoando coisa de nome. Deus do céu. Ainda bem que ele entrou pra HTS, porque ele escolheu um nome tão ruim. Acho que era Exact, né? A coisa dele. Aí ele criou um nome ridículo. E foi lá no Master e falou assim, gente, vocês gostaram? Eu não. Gostei desse negócio aí, não. Aí, rapidamente, sem fazer nem chegou a viver, ele adquiriu parte da HTS, né? Tá lá com o Carlos, com o André. E vai ser incrível, certo? É muito bom, ainda bem que foi pra lá. No evento agora, a gente tava na mesa com um dos mentorados antigos também, que é o André. E também, o André falou assim, Rodrigo, talvez seja o caminho pra gente conseguir encurtar a questão do crescimento da empresa. Aí eu falei pra eles, só que eu quero estar comprando. Eu não quero estar vendendo, eu quero estar comprando. O André tem a boa possibilidade de vender, porque ele tem o mercado não explorado na carta de cliente deles. Você não, você tem que comprar. Eu falo, tu não é. Eu brinquei com ele exatamente isso. Eu falei assim, olha, pode até ser, mas eu quero estar comprando, eu não quero estar vendendo. E aí... Porque é isso, né? Se for para crescer, é para crescer porque a Tecnit é o que eu vivo hoje, né? Então, assim, é isso. O que eu me vejo 2024 para frente. Isso que eu ia falar, próximo passo que você enxerga aí. É isso, criar, de fato, ali, consolidar ali a minha equipe técnica com essa coisa dos estagiários, né? Já tem um bom líder você, né? Sim, eu tenho o Ravel, né? Que treinou há 10 anos comigo, né? Já tá como um líder mesmo. Legal. Precisa lapidar umas coisas, mas é porque a gente também não tem ali a equipe para ele poder liderar, de fato. Eu tenho mais 2 técnicos, eles já exercem essa função, mas a equipe precisa aumentar para dar conta. E é isso. Em janeiro, montar a equipe comercial já, com os SDRs, começar mesmo, de fato, meter a mão na massa. Já tem ferramenta, né? E trabalhar para isso. E dezembro de 2024, qual vai ser a plaquinha que você vai pegar lá? 100 mil, 200 mil, 50 mil, o que você vai pegar? Eu acho que eu acho que a meta mínima é a de 100. A meta mínima é de 100, mas dá pra aumentar isso. Porque, vou fazer uma de 150 pra quem tiver um pouquinho a mais ali, né? Porque se eu conseguir fazer algumas coisas que eu tenho na manga, assim, eu brinco assim, que eu tenho algumas cartas na manga, se eu conseguir executar algumas ideias que eu tenho tido e agora amadurecer um pouco, aflorar um pouco mais no último evento Titânio, eu acho que dá pra passar da meta. Dá pra passar da meta mínima, pelo menos. Legal. Então dá pra chegar e pegar 100 com certeza, né? Dá. Boa, muito bom. E eu sempre peço no finalzinho do episódio, é uma dica de ouro, é uma dica assim, sua, certo? E interessante que todas as pessoas que passam aqui têm uma visão diferente, têm uma vivência diferente, certo? Do empreendedorismo em TI. O que você falaria para alguém que está assistindo, está ouvindo aqui no fonezinho, está vendo no YouTube, e está passando por essa situação? Olha, estou muito dentro da parte técnica, meus contratos são muito mal precificados, você lá atrás, certo? Muito envolvido com a parte técnica, cobrando mal para dedéu, pagando conta. O que você fala para essa pessoa, para ela, assim, caramba, isso aí vai me fazer evoluir? Obrigado, Rodrigo. O que você falaria? Eu falaria para ela se valorizar, né? E ela arriscar, mas não ficar só. Procura não ficar só, porque tem como você crescer e buscar esse conhecimento, ter a iniciativa de querer mudar mesmo. Precisa querer mudar, porque às vezes a gente não quer mudar.
acha que aquela forma que não tá dando certo vai dar certo e fica batendo cabeça ali. Então acho que é ser resiliente mesmo, tentar arriscar. É isso que eu acho que foi isso que eu fiz. Eu já tinha a vontade de fazer as coisas que eu faço hoje. Eu já tinha o olhar de que eu precisava entregar as coisas que eu entrego da forma que eu entrego hoje com a Tecnit, mas eu não conseguia fazer isso com a outra empresa. Não conseguia por iniciativa, porque a empresa não era de fato minha, e também porque eu não tinha essa iniciativa, né? Então, eu lembro que a última conversa foi isso. Falei assim, cara, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E tipo, não ia dar pra fazer aqui isso. Então, tem que arriscar. E aí foi o que eu fiz. Eu arrisquei e deu certo, né? Só que eu nunca estive só quando eu precisava de tomar decisões importantes, porque eu tinha o apoio da comunidade do Titânio, né? Então, assim, não esteja só. Uma boa dica, amigo. Muito bom, muito bom. Gente, estou encerrando aqui mais um episódio do Titânio Talks, aqui com o Rodrigo Costa, da Tecnit. Eu até brinquei, tinha que ser Tecnikit. Tecnit aqui de Niterói, aqui do ladinho do Rio de Janeiro. Que tem, Niterói é muito bom, que tem uma bela vista do Rio de Janeiro, né? Melhor coisa de lá, inclusive. Demorou pra você falar isso. Demorou pra sair a piadinha. Se você tá assistindo isso pelo YouTube, deixa seu like, deixa seu joinha aí. Tá assistindo pelo Apple Podcasts, alguma plataforma que dá pra dar uma nota, dá uma nota. E deixe um comentário. O Rodrigo tá aqui, ele vai ler os comentários. Vou deixar o contato dele também pra você bater um papo. Se você é da região aqui do Rio, de Niterói, pode ser legal essa conexão, né? E fica aí a minha recomendação para você pegar e realmente fazer o contato. Às vezes as pessoas não fazem isso. Não ficam em contato, você fica sozinho. Ele falou, não fica sozinho. Fica a minha recomendação. Não fica sozinho. Vem pro Titânio, bate papo com o Rodrigo, bate papo comigo, que vai ser muito bom. Obrigado, Rodrigão. Foi bom demais. Valeu.